Que a graça do Senhor seja com você aí. Já nós vamos aqui começar o nosso bate-papo aqui. Estamos aqui aguardando os irmãos entrarem. Que bênção, estamos aqui juntos. Estamos nos preparando aqui. Glória a Deus. Só me dá um retorno aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Se o áudio tá bom, se a imagem tá boa, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Me dá um retorno aí, por favor, só para eu me certificar aqui de que tá tudo em ordem. Bom, já vi aqui que o áudio tá ok, tá tudo ok. Então, quero dar graças a Deus junto com você por mais um dia aqui juntos, né? E quero começar aqui orando, dando graças a Deus, né? Que você possa colocar teu coração diante do Senhor também, que o Espírito Santo possa ministrar sobre você, né? Que a palavra do Senhor possa encher teu coração. Então vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu quero te dar graças aqui por esse dia, Senhor. Obrigado, Pai, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia que já se renova sobre nós. Pai, quero te bendizer de todo o meu coração, te dar honras, te dar glória, Senhor. Dizer, Pai, que glorioso é o teu nome, bendito és tu, Senhor. Não há outro Deus além de ti. E o nosso coração, Senhor, nessa manhã se enche de esperança, Pai, por saber que nós temos um Redentor, que o nosso Redentor vive. Ah, Senhor, e que nele, Pai, nós temos vida, Senhor, e vida eterna. Muito obrigado, Pai. Eu quero aqui também colocar diante de Ti a vida dos meus irmãos, Senhor, e que a Tua palavra possa, Senhor, produzir, Senhor, nos corações edificação, Senhor. Nós queremos e necessitamos amadurecimento, crescimento na nossa vida. Nós precisamos, ó Pai, alcançar, Senhor, a medida de Jesus. Pai, por isso, nesse dia nós rogamos a Ti que a Tua palavra venha produzir em nós mais uma medida da estatura de Cristo, Senhor. Nós precisamos que não seja apenas mais uma informação, mas que seja a Tua vida entrando em nós e de dentro para fora, Senhor, nos produzindo, Pai, frutos, ó Pai, frutos permanentes, ó Deus, para a Tua glória, ó Pai. Nós oramos aqui em nome de Jesus e te damos honra e te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, meus irmãos. Quero aqui começar aqui o nosso tempo louvando a Deus, né? E quero também dar uma pequena repassada no que a gente falou semana passada, né?
Hoje a gente está indo para a nossa segunda parte dessa nossa série sobre os princípios elementares baseados ali no livro de Efésios, no livro de Hebreus, desculpa, no capítulo, capítulo 5, a partir do versículo 11 até o 6, versículo 3. E eu quero aqui tomar hoje com você os 3 primeiros versículos do capítulo 6 de Hebreus. A gente vai seguir usando isso aqui como base para a gente conversar. Então vamos lá, Hebreus 6, capítulo 1, diz assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Bom, muito bem. Semana passada a gente falou sobre todo o contexto que foi escrito essa palavra. A gente falou sobre tudo que estava envolvendo ali esse momento onde o autor da Carta aos Hebreus escreve isso, e ele começa a perceber que aqueles irmãos estavam num grande risco de apostatar da fé, né? Porque eles estagnaram, né, na sua caminhada, no seu desenvolvimento espiritual. Então ele dá uma pausa naquilo que ele estava falando e ele acaba tendo que voltar, né? E ele diz, olha, por isso, não lançando de novo, deixando de parte os princípios elementares, vamos prosseguir para aquilo que é mais maduro, para aquilo que é mais, para aquilo que é perfeito, né? Porque esses princípios, eles são básicos e vocês já aprenderam. Então, ele repassa com eles, ele lembra eles esses princípios, e assim nós também desejamos fazer, para que nós possamos crescermos. Eu acho que o chamado de Deus é para que a gente possa crescer. Então, vamos lá. Quando a gente fala desses princípios elementares da doutrina de Cristo, como que eu definiria esses princípios, assim, né? Antes da gente começar hoje a falar deles propriamente dito. Eu definiria, por exemplo, como um pacto, né, que, consequentemente, vai produzir um empenho voluntário e prático e que vai alimentar uma esperança na eternidade. Então, os princípios elementares, eu tenho assim, eu definiria dessa forma. É um pacto que a gente faz com o Senhor. Por exemplo, quando a gente fala sobre arrependimento de obras mortas e fé em Deus, isso tem a ver com esse pacto que a gente faz com Deus, a nossa aliança com o Senhor, né? Isso vai produzir o quê? Um empenho voluntário e prático, que tem a ver com o ensino de batismos, imposição de mãos, que envolve toda a nossa caminhada como discípulos, como cristãos aqui, né? Passos a serem dados, né? Questões práticas que precisam ser feitas, né? E a ressurreição dos mortos e o juízo eterno, que são esperanças eternas e futuras que são necessárias para a nossa vida. Amém? Então, eu definiria dessa forma, um pacto que vai produzir empenho voluntário e prático para nós, e que vai alimentar também uma esperança eterna, maravilhosa, naquilo que está por vir, que não se compara de longe, de forma nenhuma, com aquilo
que a gente vive de bom aqui, né? O que o Senhor tem preparado para nós é muito, muito maior, muito mais excelente. Amém? Então, hoje eu quero aqui falar um pouquinho com vocês sobre arrependimento de obras mortas e fé em Deus, né? Esse tema, eu creio que a gente acaba falando um pouco mais, né? Como eu falei logo no primeiro dia, o nosso desejo é ter assim um foco maior quando a gente for falar de ressurreição dos mortos e juízo eterno, né? Porque eu percebi que isso, pelo menos para minha vida, era bem superficial. E eu achei assim muito interessante e necessário da gente se aprofundar um pouco nisso, né? Mas vamos lá. Arrependimento de obras mortas e fé em Deus. Está ligado com o nosso pacto com Deus, com a nossa aliança, né? Está ligado com o nosso compromisso com Deus, né? Tem a ver com uma consciência claramente transformada, né? Uma consciência que foi mudada, uma mentalidade que foi mudada. E isso implica em renúncia, que a gente vai ter que fazer, né? E também num alvo definido para a minha vida e para a minha fé. A gente é como se a gente andasse sem rumo, sem direção, e nós nos encontramos com Cristo. Nós nos encontramos com Ele, com o Senhor, com o Salvador Jesus Cristo. E a partir de então, a nossa vida passa a ter um alvo claro e definido, né? Agora, isso implica uma mudança de rota, uma mudança de caminho, né? A gente vai ver que o arrependimento, ele é a porta do reino, né? Para que a gente possa adentrar, né? E viver, de fato, o reino de Deus. O arrependimento, ele é a porta. E, obviamente, ninguém se arrepende se não crê, né? Você vê que o arrependimento e a fé, eles estão conectados, eles estão linkados. E a gente vai falar, vou tentar falar aqui um pouquinho sobre o arrependimento, lá no contexto do Novo Testamento, né? A partir da pregação de João Batista, de Jesus e dos apóstolos, e falar um pouquinho também sobre fé. Mas eu acho interessante também a gente voltar um pouquinho para falar sobre a questão do arrependimento no contexto do Antigo Testamento, né? Como que era arrependimento, por exemplo, na cabeça dos judeus, né? Quando se fala essa palavra arrependimento, como é que o judeu ele pensava arrependimento, né? E no Novo Testamento, a palavra arrependimento, ela nos dá o sentido de uma mudança de mente, né? Já já a gente vai falar um pouquinho disso. Agora, no Antigo Testamento, a palavra arrependimento, ela tem o sentido de voltar ao início. Lá no Antigo Testamento, arrependimento tem o sentido de recomeçar, né? E eu creio que o coração de Deus é justamente nos levar naquele lugar, né? Ou naquele momento, naquele contexto, aonde as coisas elas eram perfeitas, aonde as coisas não tinham saído ainda do lugar, né? E eu vou usar um exemplo aqui para tentar explicar para vocês esse sentido de recomeço, né? Tem um texto lá em Jeremias 18, eu vou ler aqui com vocês. Jeremias 18, 8. Ou melhor, vou ler do 6 até o 8. Eu vou ler aqui duas traduções, aí você vai entender o que eu estou falando. Então, vamos lá.
Jeremias 18, o 6 diz assim, o 5, então veio a minha palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós em minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o arrancar e derribar e destruir, se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Então, aqui o Senhor está dizendo para eles que Ele é o Supremo Senhor e para todo pecado haveria um juízo. Mas se aquela nação, se aquele povo se arrependesse do pecado que eles haviam cometido, o Senhor diz que ele também se arrependeria da palavra de juízo da sentença que ele havia proferido. Ou seja, aquilo ele não ia fazer mais, por causa do arrependimento do povo, ele se arrependeria da sentença. E aí fala, poxa, mas como é que Deus se arrepende? Para mim ficou muito simples, porque eu vou ler aqui uma outra tradução que nos ajuda a compreender, né? Aquela tradução, a mensagem, que na verdade é uma paráfrase, mas eu achei muito legal esse texto nessa paráfrase da mensagem, que nos ajuda a entender o sentido de arrependimento, de voltar ao início, de recomeçar, né? Diz assim, então veio a mensagem do Eterno a mim, vou ler o mesmo texto que eu li na RA, veio a mensagem do Eterno a mim, e eu não poderei fazer exatamente como faz o oleiro, povo de Israel. Decreto do Eterno. Assim como esse oleiro trabalha com barro, eu trabalho com vocês, Israel. A momento, posso decidir arrancar uma nação pela raiz e me livrar dela. Mas, se o povo se arrepender da vida desregrada, posso reconsiderar e recomeçar com eles. Então, a gente vai ver aqui que é um sentido muito interessante lá no Antigo Testamento de recomeço, né? O arrependimento ali tem um sentido de recomeço. E eu acho que é legal a gente ter também essa mentalidade, porque a nossa caminhada com Jesus, ela é um recomeço, né? A gente fala do velho homem, da velha natureza. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás. Isso quer dizer o quê? Que eu estou recomeçando, né? Que eu estou recomeçando. Amém? Então, vale a pena a gente dar um toque nessa questão do arrependimento no contexto lá do Antigo Testamento também. Agora vamos partir para o Novo Testamento, né? O arrependimento, a palavra lá é metanoia, vocês já sabem tal. O que significa essa metanoia, né? Significa uma mudança na minha forma de pensar. Então, o arrependimento é uma mudança de mente, é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de consciência. E aí, só que não é só isso, porque se for só isso, a gente vai, a coisa fica pela metade. Mas o arrependimento, de forma plena, ele significa uma mudança na minha forma de pensar, mas eu passo a agir de acordo com essa mudança, entendeu? Então, o arrependimento é justamente isso. Eu também achei uma boa definição, né? Eu queria dar uma outra definição que eu acho que pode agregar nisso aqui que eu acabei de falar.
que o arrependimento é uma reorientação e um alinhamento do nosso caráter, da nossa personalidade, de todo o nosso ser, para com Deus e o seu propósito. Ou seja, uma clareza da visão sobre Deus, uma clareza da visão sobre eu mesmo, sobre o pecado, sobre o mundo. É quando os nossos olhos se abrem e a gente começa a enxergar as coisas como elas são. E a gente passa a ter um senso de propósito, né? E a nossa vida, ela passa a ser orientada e alinhada em todo o nosso ser, a partir do nosso Senhor, né? E do seu propósito. Amém? Então, esses seriam aqui algumas definições para a gente poder, a partir dessa definição, seguir o assunto. A primeira vez que a gente vai ver a palavra arrependimento lá no Novo Testamento está em Mateus 3, 2. Então, vamos ler aqui, Mateus capítulo 3, versículo 2. Diz assim, vou ler 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Eu vou ler também o versículo 8, que lá no final a gente vai tocar essa questão dos frutos, né? Porque ele diz assim: produzi frutos dignos de arrependimento, né? E por que ele fala isso? Que havia necessidade de produzir frutos dignos de arrependimento? Porque havia uma hipocrisia, né? Ali, quando ele fala no versículo anterior dos fariseus, né? Que vinham ao batismo, mas você vai ver que a firmeza na pregação de João Batista, irmãos, essa firmeza na pregação dele era motivada por uma convicção que as escrituras, elas produziam no coração dele, porque ele era um profeta que estava, irmãos, impregnado das escrituras. João Batista, ele não estava falando nenhuma novidade. João Batista, ele vinha falando aquilo que os profetas do Antigo Testamento, eles falavam. E quando ele falava sobre arrependimento, ele estava fazendo elo com a intensa pregação que os profetas no Antigo Testamento falavam, né? Eu consigo imaginar, por exemplo, eu vou pegar aqui um exemplo, né? Isaías, lá no primeiro capítulo, Isaías capítulo 1. Vamos ver aqui. Vou ler para vocês entenderem. Isaías capítulo 1, versículo 16 e 17. Diz assim: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, arrependei-vos, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão e pleiteai a causa da justiça. Então, a causa das viúvas. Então, os profetas no Antigo Testamento estavam anunciando e proclamando também uma palavra de arrependimento. E você vê que o arrependimento, ele sempre está conectado com uma mudança de atitudes, né? Você deixa de fazer o mal, abandona as suas más obras, né? Cessa de fazer o mal, deixa a injustiça. Então, o coração de João Batista, ele estava carregado das Escrituras. Por isso que parece que João Batista, ele era muito duro, mas não é. É porque, na verdade, ele compreendeu a essência do arrependimento. Por isso, ele não se impressionava com
demonstrações meramente emocionais, como um pesar, um remorso, mas havia uma necessidade muito imperativa de que a vida das pessoas evidenciasse aquela mudança de pensamento através de uma transformação. Ou seja, a pessoa que declarasse que estava arrependida, ela não poderia permanecer da mesma forma, né? E então a gente vê que é um imperativo para uma mudança de vida, não adianta só a teoria. E quando a gente fala sobre o arrependimento, eu penso que se evidencia, e a gente vai ver isso na vida, por exemplo, dos primeiros cristãos, eles evidenciaram o seu arrependimento através do seu primeiro ato de obediência. Então, a primeira evidência do arrependimento foi quando eles, em primeiro momento, em primeira instância, se propuseram a dar o primeiro passo, que era o batismo, né? Atos 2:38, depois de Pedro ter anunciado Cristo, ter feito todo aquele discurso, depois dos irmãos terem cheio do Espírito Santo, no versículo 37, a gente vai ver aqui talvez uma das maiores crises do judaísmo, né? Porque Pedro, no versículo 36, Atos 2:36, ele revela para os judeus ali, para aquelas pessoas, Cristo, Jesus como Senhor, né? E a revelação desse senhorio de Cristo vai levar as pessoas ao arrependimento. Então, eu vou ler aqui o versículo 37 de Atos 2, que a gente vai ver como eles ficaram desesperados depois de Pedro ter pregado aqui, né? Vou ler o 36, que diz assim: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, que a este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Eles ficaram desesperados. Meu Deus, e agora? Depois de Pedro ter pregado a eles, né, Cristo, e aí Pedro dá o caminho, né, que vai evidenciar o arrependimento deles. E fala assim: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, a gente vê que o que precede, por exemplo, o batismo na vida de uma pessoa, você vê que é o arrependimento e a fé. Você vê que casa certinho com esses princípios elementares: arrependimento de obras mortas e fé em Deus. Arrependimento a gente baseia nesse texto aqui, né? O que faremos? E aí Pedro instrui eles: então, vocês precisam se arrepender, né? E serem batizados. E aí vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Jesus, quando ressuscita e dá a missão para os discípulos, lá em Marcos 16:16, ele diz assim: ide e pregai o evangelho, né? Aquele que crê e for batizado será salvo. Então a gente vê que o arrependimento e a fé, o crer, eles vão constituir esse princípio básico, elementar, primário na vida de um cristão. Amém? Então,
Basicamente, a gente define essa questão do arrependimento, né? E agora, eu acho que é legal a gente ver, por exemplo, como que Jesus ilustra o arrependimento, né? Essa prática do arrependimento. Porque o arrependimento, eu penso que tem duas dimensões. A primeira dimensão, ela está relacionada com essa experiência do nosso novo nascimento, ou seja, com a gente se arrepender de quem nós somos, se arrepender da nossa essência, se arrepender da velha natureza, né? Porque nós estávamos mortos nos nossos delitos, não havia vida, né? Porque nós estávamos, como diz Efésios capítulo 2, versículo 2 e 3, vivendo segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, né? Então, o arrependimento, em primeira instância, tem a ver com isso. Agora, então quer dizer, uma pessoa, ela se arrependeu, ela nunca mais vai ter que se arrepender? Não é bem assim. Por quê? É por isso que vai ser muito legal quando a gente for falar sobre a ressurreição dos mortos. Porque a gente vai ver que a ressurreição dos mortos é o cumprimento, sabe? É a plenitude da vitória sobre o pecado. Porque hoje o pecado, ele ainda está vivo. O que nós estamos fazendo? Nós estamos dizendo para a nossa natureza, para nós mesmos, olha, você precisa se considerar morto para o pecado. Por isso que nós precisamos tomar a nossa cruz todos os dias e morrer. Mas o pecado ainda está vivo. Quem está morrendo dia após dia é o escravo dele, né? Mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Então nós precisamos nos considerar mortos para o pecado, mas ainda estamos num processo de desenvolvimento da nossa santificação, desenvolvimento da nossa salvação. Por isso que os princípios que a gente está falando é justamente com vistas a isso, né? Eu não posso mais me permitir viver como eu vivia quando eu acabei de me converter. Tem coisas que eu praticava lá que hoje não cabe mais. Mas isso não quer dizer que eu não peco. Às vezes ainda nós pecamos. Você vê lá em 1 João dizendo, olha, filhinhos, eu vos escrevo para que você não peque. Mas se porventura você pecar, você tem um advogado junto ao Pai. Isso de maneira nenhuma é uma desculpa para que alguém viva no pecado, porque alguém que vive no pecado evidencia justamente o oposto do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, né? O pecado, ele não faz mais parte da nossa identidade. Antes de Cristo, a nossa identidade era o pecado, né? Era o pecado. Agora, em Cristo, o pecado, ele passa a ser um acidente. Mas a nossa identidade não é mais essa. Nossa identidade é de nova criatura. Nós estamos aprendendo como é que vive um santo. Como é que vive alguém que foi transformado. Então, esse processo de arrependimento tem a ver, num primeiro momento, com quem nós somos e na nossa caminhada com Jesus, com as nossos erros, com aquilo que a gente peca, tropeça, aí nós precisamos de arrependimento. E é muito interessante a gente ver na nossa vida esse processo de arrependimento, né? Como se dá esse processo. Eu quero aqui, rapidamente, irmãos, eu acho que hoje vai ser bem rapidinho aqui a nossa conversa. Lucas, capítulo 15, aquela famosa parábola do filho pródigo, quando Jesus fala sobre o filho pródigo, a gente vai ver aqui ele ilustrando, Jesus ilustrando
na parábola do filho pródigo o que é o arrependimento de forma prática, né? Eu não vou ler todo o texto para a gente ganhar tempo, mas fala de um filho que ele cismou que queria a herança, mesmo o pai estando vivo, tomou a herança, o pai deu, ele foi embora, e ali ele gastou aquilo dissolutamente, de qualquer forma, até que ele chegou um momento onde ele não tinha mais alternativas, né? Ele chegou naquilo que a gente chama de fundo do poço. E aí, aquele filho pródigo, ele passa por um processo de arrependimento. E a gente vai perceber aqui esse processo de arrependimento através daquilo que Jesus conta, né? Em 4 versículos, Jesus ilustra. Do versículo 17 até o 21 de Lucas 15, a gente vai ver Jesus ilustrando esse processo de arrependimento. Versículo 17 de Lucas 15 diz assim: Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome, né? Aí ele diz, né? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vi ainda ele ao longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Então, a gente vê aqui Jesus ilustrando esse processo de arrependimento. No versículo 17, a gente vê que ele caiu em si. O que é isso? É aquela mudança de mente, né? A mentalidade dele mudou. Ele falou assim: puxa, eu pisei na bola, errei, está errado, o que eu estou fazendo está errado, a minha vida está fora. O que isso produziu? Uma decisão. No versículo 18, ele comprometeu a vontade dele. Tem muita gente que acaba misturando e confundindo vontade com sentimento. Isso acaba gerando uma imaturidade na vida das pessoas, porque as pessoas se deixam levar pelo sentimento. Irmão, sentimento, de fato, a gente não controla. A gente não consegue controlar sentimento. Agora, a vontade, a gente pode ou não comprometê-la. E foi o que esse filho pródigo fez. Ele mudou de mente em si. Ele teve uma mudança de mente. Em seguida, ele tomou uma decisão. Ele comprometeu a vontade dele acima da vergonha, acima de pensar o que a família ia falar, acima de pensar o que o próprio pai ia dizer. Ele tomou uma decisão, ele comprometeu a vontade. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele comprometeu a vontade dele. Podia estar com vergonha, podia estar constrangido, podia estar sentindo um monte de coisa, mas ele comprometeu a vontade dele. É igual a aliança do casamento. O cara, o esposo e a esposa, eles precisam entender que o casamento é um comprometimento da vontade. Tem dia que a mulher acha que o homem é um jumento. Tem dia que o marido acha que a esposa é uma jararaca. Ele sente, ele pensa isso. Mas a vontade comprometida em preservar a aliança até o fim, ela não pode ser tocada. Por isso que para Deus nem existe divórcio. Isso é por causa da dureza do coração do homem. Mas você vê que Deus, ele abomina o divórcio justamente por causa disso, porque é possível a partir de uma vontade comprometida. E foi isso que ele fez quando ele se arrependeu. Caiu em si, comprometeu a vontade,
né, tomou uma atitude prática, levantando-se no versículo 20, foi para o seu pai. Então você vê um processo, né, mudança de mente, a minha vontade eu comprometo ela, eu empenho a minha vontade, né, e eu tomo uma atitude prática. E, por fim, ele fez uma coisa que vai chocar radicalmente com aquilo que o primeiro Adão fez quando pecou, que foi fugir da sua responsabilidade, né? Quando Deus perguntou a Adão, onde você está, o que aconteceu? Ah, é o seguinte, foi a mulher que tu me deste, ou seja, ele transferiu a responsabilidade. E uma evidência de alguém que não está arrependido é justamente quando essa pessoa ela não assume a sua responsabilidade, ela transfere a responsabilidade. E esse filho aqui, o processo do arrependimento dele é muito jóia, é muito pleno, porque ele mudou de mente, ele comprometeu a vontade, ele tomou uma atitude prática e na hora ele assumiu a responsabilidade, ele confessou o seu pecado, ele se humilhou, ele disse: Pai, pequei contra o céu diante de ti. Depois você vai ver que a graça opera na vida dele de forma tremenda. Mas aqui a gente vê um processo do arrependimento, né, que precisa ser muito evidente nas nossas vidas. Eu sempre digo, falo, olha, alguém, por exemplo, quando se encontra com Cristo, você vê esse processo claro na vida dessa pessoa. Quando alguém recebe a pregação de Cristo, você vê isso claro, que ela creu na pregação e ela simultaneamente está arrependida, porque ela vai ser prática naquilo. E na vida também, como discípulo, isso permanece, né? Assim como Davi, quando pecou, e o profeta Natan chegou para ele e confrontou ele, e quando ele percebeu, ele disse: olha, pequei. Foi isso. Ele assumiu ali o pecado dele. Então, é muito importante a gente saber que a gente precisa compreender esse processo também, né, o arrependimento. E quando a gente fala sobre o arrependimento, João Batista, ele fala assim, olha, produzir frutos dignos do arrependimento, ou seja, esse arrependimento, ele precisa de ser evidenciado, ele precisa ser transmitido com a tua prática. Por isso que não basta choro, não basta, né, um remorso ou um sentimento só de culpa. Não, existe um processo, como a gente viu ilustrado na vida daquele filho pródigo, que Jesus conta naquela parábola, mas na prática também a gente vê, tanto no que diz respeito do novo nascimento, quanto na nossa vida diária. 2 Coríntios 7,10 vai dizer que a tristeza, segundo Deus, ela opera arrependimento, né? Então, o arrependimento genuíno, ele não vai gerar só um remorso, mas é uma tristeza segundo Deus. E essa tristeza segundo Deus, ela vai nos impulsionar, ainda que a gente esteja mal, ainda que a gente esteja, sabe, abatido por causa do pecado, mas essa tristeza segundo Deus, ela vai operar esse arrependimento e vai produzir em nós frutos, que são, por exemplo, a confissão de pecado, pedido de perdão, entendeu? São questões que têm a ver com prática. A gente vê, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, né, os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João, capítulo 1, versículo 7 a 9, ali, não me lembro bem, mas está nesses versículos. A gente vê isso, né? Esse ato de humilhação é um fruto. Também quando eu confesso alguém, confessai vossos pecados uns aos outros,
e orai uns pelos outros para serdes curados, né? Então, a gente vê que o arrependimento ele vai ter como fruto essa disposição, essa inclinação da gente voltar e arrumar o nosso caminho, né? Reconhecer que pecamos, reconhecer que o nosso pecado, ele fere o corpo, ele fere, às vezes, diretamente alguém, às vezes, indiretamente alguém. E nós precisamos, assim como aquele filho pródigo, ter não só uma mente, ai, beleza, eu pequei. Não, mas eu preciso ser prático. Aí eu tenho que comprometer a minha vontade, eu tenho que me levantar, ir lá e arrumar o meu caminho. Lucas 19, 18 também fala de um fruto que é a restituição. Né? Eu preciso restituir. E isso envolve tantas coisas. Né? Não quero aqui me ater nisso, mas se eu defraudei alguém, eu preciso ir lá e me humilhar, pedir perdão, né? Se eu enganei alguém, se eu roubei, se eu menti, né? Eu preciso restituir isso. Isso são frutos do arrependimento. E também o abandono do pecado é um fruto do arrependimento, né? Eu penso que a gente precisa considerar também esses frutos, né? Para a gente poder identificar isso na vida de um cristão. Porque eu já vi, assim, pessoas que às vezes pecam e o pecado dela é descoberto, eu fico com a sensação de que se não fosse descoberta, ela não iria trazer aquilo para a luz. E aí, quando aquele pecado é confrontado, ela diz, e agora? O que eu tenho que fazer? A gente ajuda, a gente orienta, mas fica uma pulga atrás da orelha, se de fato houve ali um arrependimento. Porque alguém que está arrependido, essa pessoa, o Espírito Santo, que é aquele que convence do pecado, ele também aponta o caminho do conserto, né? do caminho para produzir fruto. Amém? Então, sobre arrependimento, eu queria colocar isso aqui. Vou falar rapidinho aqui com vocês sobre a fé em Deus, né? Arrependimento de obras mortas e fé em Deus, né? A fé, ela tem relação, irmãos, com duas poderosas realidades: Deus e sua palavra. Por que a gente precisa de ter fé? A gente precisa crer no Senhor e na sua palavra. Você sabe muito bem que a credibilidade de uma pessoa depende do quanto aquela pessoa cumpre a palavra que ela dá, né? Por isso, o chamado ao arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, por isso o chamado da fé em Deus, é em Deus a nossa fé. É justamente porque Ele não falha, porque Ele cumpre a sua palavra sempre. Por isso que nós precisamos crer na palavra dele, né? E a fé, segundo Romanos, diz que ela vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra, ou seja, a palavra que não muda, ela precisa do nosso crédito. E quando nós damos crédito a essa palavra, automaticamente a gente se torna prático e obediente a ela, né? Agora, por que arrependimento e fé em Deus? Por que essa conexão entre o arrependimento e fé, né? É simples, porque a raiz do pecado, a gente vai ver lá, né, está na soberba, né, na incredulidade do homem. Logo, o orgulho fez com que o homem colocasse a fé nele mesmo. E isso produziu o que nele? Ele se tornou independente, egoísta, insubmisso, desobediente, rebelde, né? E os frutos disso você já sabe, né? Só que a graça, ela nos revela a verdade, né? João diz que a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Jesus
ele manifestou a graça, né? E mediante a graça, o homem enxerga o seu pecado, né? Ele percebe que a confiança, que a fé dele está nele mesmo. Por isso é que ele é independente, por isso que ele é egoísta, insubmisso, por isso que ele age do jeito que ele quer, anda para onde aponta o nariz dele, né? E aí, quando a graça se revela, os olhos são abertos, né? E ele enxerga o pecado e ele deixa de confiar nele mesmo. Ele deixa de crer nele mesmo. Isso é o arrependimento. Ele passa a colocar a sua fé em Jesus. Ele passa a colocar a sua fé e a sua esperança em Cristo. Dessa forma, ele crê no Senhor. E a gente vai ver que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? A gente sempre bate muito nessa questão da fé. A gente precisa crer, A fé não é pensamento positivo. A fé é quando você olha o que as Escrituras dizem e atende por elas, né? Irmãos, eu vou dizer uma coisa. Por que a fé, ela é aquilo que nos faz viver? A Bíblia diz que o justo, ele viverá pela fé. E a fé vem pela palavra. É pela palavra. Então, o que acontece, irmãos? Eu quero aqui encerrar falando isso aqui com vocês. O que nós precisamos crer? Que a palavra, ela é suficiente para nós. Tudo que existe hoje em volta, em algum momento pode acrescentar, né? São coisas que, na melhor das hipóteses, elas são acrescentadas. Mas o poder de Cristo, a palavra, ela é suficiente. E eu queria aqui encerrar hoje falando desse princípio do arrependimento de obras mortas e fé em Deus. Eu quero ministrar fé no teu coração, que você possa crer nessas verdades, crer em tudo isso que eu estou falando, não é novidade. Isso tudo aqui a gente sempre ensina, mas vale a pena a gente mais uma vez falar, para que aqueles que estão fluindo no Senhor, eles prossigam para o alto. Aqueles que estão meio estagnados, atentem por isso, atentem para isso, para que não incorram no risco da apostasia. Porque, irmãos, Jesus deixa muito claro que nos últimos dias, o princípio das dores, ele vai ser marcado por o aumento da iniquidade, o amor não é de muitos, o amor de quase todos esfriando, muitos sendo enganados. Então, isso é urgente, a necessidade da gente fortalecer esses princípios para que a gente não caia, porque a consequência de tudo isso é a apostasia, né? Aí a gente vai ver que daqui a pouco, não sei quanto tempo, se a gente vai estar aqui ainda ou não, mas o anticristo se levanta. Aí é possível que muitos não suportem aquilo que está para acontecer, né? Não estou aqui metendo medo em ninguém. Até porque, irmãos, a tribulação vai ser terrível, vai. O negócio vai ser punk, vai ser tenso. Mas eu queria lembrar você uma promessa. E aí você precisa de fé para crer nessa promessa. Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Isso inclui o período do sofrimento, da tribulação, da grande tribulação, da perseguição e do que mais a gente tiver que passar. Ele vai estar conosco. Por isso nós precisamos crer na palavra. E eu quero encerrar lendo um texto, irmãos, que marca a minha vida, que é um dos versículos da Bíblia que eu mais gosto.
E eu queria que isso enchesse teu coração nessa manhã, que está lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, que diz: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ou seja, o poder de Deus, aquele poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Olha, irmãos, por esse poder nos têm sido doadas todas as coisas. Nada nos falta para que a gente tenha uma vida piedosa, para que a gente tenha uma vida plena em Cristo. Então recebe essa palavra em nome de Jesus. Eu oro aqui para que o Espírito Santo traga luz aos nossos corações, que essa palavra possa ser realmente revelada no nosso espírito, por mais simples que seja, ela possa produzir em nós fé, possa produzir em nós arrependimento, para que a gente possa avançar. No nome do Senhor Jesus Cristo, recebe no teu coração, seja aí bendito, seja bendita, em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo possa encher teu coração e na próxima semana, querendo Deus, nós vamos estar aqui, nós vamos voltar aqui e vamos falar sobre ensino de batismos e imposição de mãos, se assim o Senhor desejar. Então, seja abençoado e que o Senhor, olha, te dê um dia maravilhoso na presença do Senhor, no sopro do Espírito, para a glória do Senhor. Um beijo. Amo você, meus irmãos. Fiquem na paz de Cristo.